Ao longo da história da teologia cristã, o conceito de unção e escolha divina tem sido um tema central de reflexão, estudo e pregação. Com base nas Escrituras e na tradição, podemos identificar vários sinais que indicam quando uma pessoa é ungida e escolhida por Deus. Vamos explorar esses sinais de maneira profunda e detalhada. A presença do Espírito Santo. Um dos sinais mais evidentes de que uma pessoa é ungida por Deus é a presença do Espírito Santo em sua vida. Em Atos 1:8, lemos que: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo está presente, a pessoa manifesta os frutos do Espírito, como descrito em Gálatas 5:22 da manhã-23, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes frutos são sinais claros de uma vida transformada pela unção divina, chamado e comissão divina. Outro aspecto importante é o chamado específico de Deus. Na Bíblia, vemos que Deus chama e comissiona indivíduos para tarefas específicas. Por exemplo, Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito, Êxodo 3, e o profeta Jeremias foi escolhido antes mesmo de nascer para ser profeta às nações, Jeremias 1:5. Um chamado claro e uma comissão específica são indicativos da escolha divina, transformação e santificação. Aqueles que são ungidos e escolhidos por Deus experimentam uma transformação radical em suas vidas. Em Romanos 12:2, Paulo exorta os crentes a não se conformarem com este mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Esta transformação é evidência da obra santificadora de Deus na vida do indivíduo, preparando-o para cumprir o propósito divino. Reconhecimento pela comunidade de fé. A comunidade de fé também desempenha um papel importante no reconhecimento da unção e escolha divina. Em Atos 13:2-3, a igreja em Antioquia reconheceu a chamada de Paulo e Barnabé e os enviou para a obra missionária. Este reconhecimento comunitário é um testemunho adicional da escolha divina, capacitação sobrenatural. Deus não apenas chama, mas também capacita aqueles que ele escolhe. Vemos isso na vida de muitos personagens bíblicos, como Davi, que foi ungido e capacitado para ser rei, 1 Samuel 16. Esta capacitação pode manifestar-se de várias formas, como sabedoria, coragem, habilidades sobrenaturais e dons espirituais. Fruto ministerial. Um indicador crucial é o fruto do ministério da pessoa. Jesus disse em Mateus 7:16 da manhã-20 que se conhece a árvore pelos frutos. Um ministério que produz frutos duradouros e que glorificam a Deus é um sinal claro de unção divina, perseverança e fidelidade. A perseverança e a fidelidade diante das adversidades são sinais de uma unção genuína. Aqueles que são escolhidos por Deus demonstram uma fidelidade inabalável, mesmo nas provações. Como Paulo disse em 2 Timóteo 4:7, combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Testemunho de vida e conduta íntegra. A vida e a conduta de uma pessoa ungida refletem a santidade de Deus. Em 1 Pedro 1:15 da manhã-16, somos chamados a ser santos como Deus é santo. Uma vida de integridade, justiça e amor ao próximo é um forte indicativo da escolha divina, revelação e direção divina. Finalmente, a revelação e a direção divina são sinais importantes. Deus frequentemente dá visões, sonhos e palavras proféticas para guiar aqueles que ele escolheu. Vemos isso na vida de José, que recebeu sonhos proféticos, Gênesis 37, e na vida de Daniel, que interpretou sonhos e visões, Daniel 2. Conclusão. Em suma, saber quando uma pessoa é ungida e escolhida por Deus envolve discernir uma combinação de fatores: a presença do Espírito Santo, um chamado claro, transformação pessoal, reconhecimento comunitário, capacitação sobrenatural, frutos ministeriais, perseverança, conduta íntegra e revelação divina. Estes sinais, juntos,
formam um quadro claro e robusto da obra divina na vida de uma pessoa. Como teólogos e pregadores, nosso papel é observar, discernir e confirmar esses sinais, apoiando e encorajando aqueles que Deus escolheu para sua obra. Ao longo da história da teologia cristã, o conceito de unção e escolha divina tem sido um tema central de reflexão, estudo e pregação. Com base nas Escrituras e na tradição, podemos identificar vários sinais que indicam quando uma pessoa é ungida e escolhida por Deus. Vamos explorar esses sinais de maneira profunda e detalhada. A presença do Espírito Santo. Um dos sinais mais evidentes de que uma pessoa é ungida por Deus é a presença do Espírito Santo em sua vida. Em Atos 1:8, lemos que: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo está presente, a pessoa manifesta os frutos do Espírito, como descrito em Gálatas 5:22 da manhã-23, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes frutos são sinais claros de uma vida transformada pela unção divina, chamado e comissão divina. Outro aspecto importante é o chamado específico de Deus. Na Bíblia, vemos que Deus chama e comissiona indivíduos para tarefas específicas. Por exemplo, Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito, Êxodo 3, e o profeta Jeremias foi escolhido antes mesmo de nascer para ser profeta às nações, Jeremias 1:5. Um chamado claro e uma comissão específica são indicativos da escolha divina, transformação e santificação. Aqueles que são ungidos e escolhidos por Deus experimentam uma transformação radical em suas vidas. Em Romanos 12:2, Paulo exorta os crentes a não se conformarem com este mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Esta transformação é evidência da obra santificadora de Deus na vida do indivíduo, preparando-o para cumprir o propósito divino. Reconhecimento pela comunidade de fé. A comunidade de fé também desempenha um papel importante no reconhecimento da unção e escolha divina. Em Atos 13:2-3, a igreja em Antioquia reconheceu a chamada de Paulo e Barnabé e os enviou para a obra missionária. Este reconhecimento comunitário é um testemunho adicional da escolha divina, capacitação sobrenatural. Deus não apenas chama, mas também capacita aqueles que ele escolhe.